Senhoras e senhores, boa noite a todos e a todas. Antes de iniciar, vereador Erivelto, Vossa Excelência eleva o nosso agradecimento ao deputado federal Fred Costa por ter disponibilizado R$100 mil para ajudar a nossa cidade na luta contra a Covid-19. Então, leve o agradecimento em nome desta casa ao deputado. Solicito do senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente João Paulo. Presente. Vereador André Menezes. Presente. Vereador Pastor Agenino. Presente. Vereador Damires Rinarli. Presente. Vereador Erivelton Jaime. Presente. Vereador professor Eustáquio. Presente. Vereador Giuseppe Laporte. Presente. Vereador Vado Silva. Presente. Vereador professor Oswaldo Barbosa. Vereador Pedro Américo. Vereador Renato Pelé. Presente. Vereador Sandro José. E vereador Washington Fernando. Havendo no meio regimental, declarar aberta a segunda sessão ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Sobre a proteção de Deus em nome do povo lafaiense, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao seu secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, realizada no dia 5 de janeiro de 2021, nessa cidade de Conselheiro Lafaiete, estado de Minas Gerais, no Palácio Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente João Paulo Fernandes Rezende. Às 19 horas, na sala de sessão, com a presença de 3 vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Inicialmente, foi executado o hino nacional brasileiro. Foi observado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da pandemia. Em seguida, atendendo à solicitação do vereador Sandro José dos Santos, foi realizada uma oração pedindo as bênçãos de Deus para a 31ª legislatura. Registraram-se a presença do vice-prefeito municipal, senhor Marco Antônio Reis Carvalho, do diretor da Escola Municipal, Dr. Rui Pena Caíque, senhor Eduardo Felipe de Miranda Souto, expediente, correspondência da Caixa Econômica Federal, Defensoria Pública, Conselho Tutelar e Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Conselheiro Lafaiete. Ofício do Executivo encaminhando as leis 6.036 e 6.038 e Lei Complementar 129 de 2020. Ofício do Executivo em resposta aos requerimentos 194, 195, 196, indicações 01, 20, 2001, requerimento 1234 de 2020, deu entrada em pauta o projeto de lei 01/2021, que dispõe sobre a inserção de profissionais da área de serviço social e de psicologia nas escolas públicas municipais de ensino de educação básica, de autoria do vereador João Paulo Fernandes Rezende. Palavra franca. Dela fizeram uso os vereadores Angelino Cláudio, Erivelton Martins, Sandro José, Oswaldo César, Oswaldo Barbosa, Damires Rinarli, Eustáquio Cândido, André Menezes, João Paulo, Washington Fernando e Giuseppe Laporte, Renato Gonzaga e Pedro Américo. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação a permanência das sessões no horário regimental ou a realização às 8 horas, conforme vinha acontecendo no ano 2020, tendo sido aprovada a realização da sessão no horário regimental por 7 votos favoráveis. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 7 de janeiro, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a presenteária, que após ser lida e assinada, será assinada pela mesa de diretores e demais vereadores presentes. Em discussão a ata. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a ata, seguem as assinaturas.
Passaremos ao expediente. Portaria número 15, 2021. Portaria 15, 2021. Presidente da Câmara Municipal, no uso das suas atribuições legais, considerando o dispositivo contido no artigo 31, inciso 4, letra A, artigo 84, 91, 92, todos os regimentos internos dessa Casa, resolve. Ficam nomeadas comissões permanentes da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, compostas da seguinte forma: Comissão de Legislação e Justiça e Redação, efetivo Pedro Américo, suplente Sandro José. Efetivo Damires Rinarli, suplente Oswaldo Barbosa. Efetivo Fernando Bandeiras, suplente Erivelton Jaime. Comissão de Serviços Públicos e Administração Municipal, Política Urbana e Rural. Efetivo Eustáquio Cândido, suplente Giuseppe Laporte. Efetivo Sandro José, suplente Oswaldo Silva, Vado Silva. Efetivo André Menezes, suplente Erivelto Jaime. Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento. Efetivo André Menezes, suplente Pedro Américo. Efetivo Vado Silva, suplente Oswaldo Barbosa. Efetivo Renato Gonzaga, suplente Pastor Angelino. Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo. Efetivo Eustáquio Cândido, suplente Damires Rinarli. Efetivo Erivelton Jaime, suplente Vado Silva. Efetivo Renato Pelé, suplente André Menezes. Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Saneamento Básico. Efetivo Giuseppe Laporte, suplente Renato Pelé. Efetivo Fernando Bandeiras, suplente professor Eustáquio. Efetivo Pastor Angelino, suplente Pedro Américo. Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Defesa das Crianças e Adolescentes e da Pessoa com Deficiência e Direito do Consumidor. Efetivo Vado Silva, suplente Pastor Angelino. Efetivo Damires Rinarli, suplente professor Eustáquio. Efetivo Erivelton Jaime, suplente Giuseppe Laporte. Comissão de Legislação Participativa. Efetivo professor Oswaldo Barbosa, suplente Renato Pelé. Efetivo Giuseppe Laporte, suplente André Menezes. Efetivo Pedro Américo, suplente Damires Rinarli. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Suplente André Luiz de Menezes,
Suplente, Erivelton Jaime. Efetivo, Pastor Angelino. Suplente, Fernando Bandeira. Efetivo, Sandro José. Suplente, Professor Oswaldo Barbosa. Assina, Presidente da Câmara, vereador João Paulo. Associação Cultural de Liberdade e Cidadania do Estado de Minas Gerais, Diretório Estadual. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar uma audiência pública para debater a implementação de escolas cívico-militares no município de Conselheiro Lafayette por meio do Programa Nacional de Escolas Militares. O modelo a ser implantado pelo Ministério da Educação tem o objetivo de melhorar o processo de ensino e aprendizagem nas escolas públicas e se baseia no alto nível dos colégios militares do Exército, das polícias e do Corpo de Bombeiro Militar. Os militares atuarão no apoio à gestão escolar e à gestão educacional, enquanto professores e demais profissionais da educação continuarão responsáveis pelo trabalho didático e pedagógico. Nesse sentido, solicitamos o agendamento de audiência com o intuito de fomentar o debate com a comunidade e população acerca da implementação das escolas cívico-militares em nossa cidade, podendo inclusive dar oportunidade de nossa cidade ser contemplada como uma escola modelo nos padrões do governo federal. Ressalta-se que, no dia 5 de setembro de 2019, o governo federal editou o decreto 10.004, o qual possibilita aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, por meio de parcerias, a adoção desse tipo de modelo que proporciona e desenvolve uma escola de alto nível, conforme prevê os artigos do referido decreto. Assina Simon Dutra de Oliveira. Solicito do Serviço de Secretaria que agende a audiência pública pedindo pelo representante o coordenador regional do Direito a Minas. Indicação 03-2021, necessidade de pavimentação asfalto na rua José Oliveira Bruno, em toda a sua extensão, bairro Sion. Vereador Erivelto. Indicação número 4-2021, necessidade de limpeza e capina na rua José Guilherme Sobrinho, Paulo VI. Vereador Erivelto. Indicação número 5-2021, necessidade de limpeza e capina do lote sujo nas ruas Simões, no bairro Vila Resende, próximo ao número 104. Vereador Erivelto. Indicação número 6-2021, necessidade de limpeza e capina da rua Tião Garrincha, no bairro Santa Cruz, próximo ao número 420. Vereador Erivelto. Indicação 07-2021, necessidade de determinar o setor competente que proceda à operação de tapa-buraco na rua Professor Leila Mafuz, no bairro Paulo VI, pelos diversos buracos. Vereador Erivelto. Necessidade de manutenção de asfalto na rua Manuel Fonseca de Resende, próximo ao número 72, bairro São João. Vereadora Damires. Indicação 13-2021, necessidade de manutenção do asfalto na rua Vidilana da Silva, próximo à residência 196 do bairro São João, tendo em vista a existência de um buraco que impede até mesmo veículos que possam sair e entrar na garagem. Vereadora Damires. Indicação número 14-2021, necessidade de limpeza e capina em área de caminhada da Estrada Real, próxima à Faculdade Santa Rita Fazar. Vereadora Damires. Indicação número 15-2021, necessidade de manutenção de manilha localizada na rua José Martins, no bairro Cachoeira, ao lado do restaurante Tainaras. Tendo em vista o esgoto está saindo pela manilha, causando poço e mau cheiro. Vereadora Damires. Indicação número 16-2021, necessidade de quebra-mora no bairro São Marcos, na rua Simão Leonardo Mendes, na altura de número 465. Vereador
Pastor Angelino. Necessidade número 17 de 21, necessidade de iluminação pública na rua Luiz Manduca Júnior, no bairro Satético, vereador Angelino. Indicação número 18 de 2021, necessidade de iluminação pública na rua Cândido Menezes Gomes, instalação de um poste no final da rua citada no bairro Satélite, vereador Angelino. Indicação número 19 de 2021, necessidade de iluminação pública na rua Joaquim Rezende, no bairro Satélite, vereador Angelino. Necessidade de iluminação pública na rua Francisco Lana, no bairro Satélite, vereador Angelino. Indicação número 21 de 2021, necessidade de capina no bairro Satélite, vereador Angelino. Indicação número 22 de 2021, necessidade de instalação de 2 quebra-molas no bairro São João, na rua Norival Baeta Siqueira, sendo um próximo ao número 158, próximo ao número 88, vereador Angelino. Indicação número 23 de 2021, necessidade de determinar o setor competente que proceda à operação de tapa-buracos na rua Maninha Junqueira, antiga Avenida 3, no bairro Paulo VI, vereador Erivelto. Indicação número 24 de 2021, necessidade de calçamento da rua Joaquim Roberto Ferreira, no bairro Morada do Sol, em toda sua extensão, vereador Erivelto. Indicação número 25 de 2021, necessidade de pavimentação asfáltica na rua Sebastião de Paula, vereador André Menezes. Indicação número 26 de 2021, necessidade de operação de tapa-buraco em toda a extensão da rua Emerlinda de Jesus Chaves, no bairro Bela Vista, vereador André. Indicação número 27 de 2021, necessidade urgente de manutenção da estrada que liga o Conselheiro Lafayette a São Vicente, vereador André. Indicação número 28 de 2021, necessidade urgente de manutenção da estrada do contrato, estrada vicinal que vai até São Vicente, vereador André. Indicação número 29 de 2021, necessidade urgente de manutenção das manilhas da estrada do contrato, que estão a ponto de cair, vereador André. Indicação número 30. Indicação 30 de 2021, necessidade de determinar o setor competente que proceda à operação tapa-buraco na rua João Martins Pereira, bairro Paulo VI, em toda a sua extensão, devido à cratera localizada no meio da via, que tem sido causadora de diversos acidentes, vereador Erivelto. Indicação 31 de 2021, necessidade de fazer limpeza e capina na edificação da Fundação Olhos d'Alma, devido à grande altura do mato e precariedade da conservação da entidade localizada na rua Diácono Elmo Videira, no bairro Expedicionário, vereador Erivelto. Indicação 32 de 2021, necessidade de ceder profissionais nas áreas de psicologia, a Delegacia Especializada da Mulher e apoio às vítimas, na auxílio a oitivas dos envolvidos para melhor elucidação dos fatos investigados, vereadora Damires. Indicação 33 de 2021, necessidade de limpeza e capina no terreno localizado na rua Hélio Landa da Silva, bairro Belavinha, próximo ao número 119, vereador Eustáquio. Indicação 34 de 2021, necessidade de troca de lâmpada queimada nos postes na rua Hélio Lana, próximo ao número 119, em frente ao ponto de ônibus, vereador Eustáquio. Indicação 35, necessidade de instalação de bueiro na rua Maria da Conceição Damasceno, próximo ao número 88, no bairro Paulo VI. A indicação se faz necessária devido ao escoamento e ao acúmulo de água, vereador Erivelto. Indicação 40, 2021, necessidade de manutenção no tocante ao escoamento de água de chuva na rua Pernambuco, nas imediações do número 425, vereadora Damires. Agora eu posso colocar aqui, melhorou. Ao requerimento. Excelência do senhor presidente, vereador João Paulo, a ouvidoria municipal encaminha a resposta ao requerimento 192/2020, expedido pela Procuradoria Municipal. Ressaltando a resposta da ouvidoria anteriormente lida, trata-se de cópia do contrato e aditivo celebrado entre o município de Conselheiro Lafayette e a empresa Viação Presidente Lafayette Limitada. Requerimento número 7, 2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, o vereador infracinado
requer que Vossa Excelência encaminhe expediente ao prefeito municipal, solicitando do mesmo informações sobre a existente parceria com a SODILAF. E se há repasse de valores. Vereador Renato Pelé. Requerimento número 08/2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, a vereadora infracinada requer que Vossa Excelência encaminhe expediente ao prefeito municipal solicitando que seja analisada a hipótese de encaminhamento de ofício ao Instituto Butantan, manifestando interesse de aquisição de doses da vacina Coronavac, sendo esta ter sido mostrada segura aos bons índices imunogenicidade, segundo estudo publicado pela farmacêutica Sinovac Life Science. Vereadora Damires. Excelentíssimo. Requerimento número 9/2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador infracinado, requer que Vossa Excelência encaminhe expediente à Secretaria de Saúde solicitando da mesma informe sobre o fornecimento de insulinas, de aparelho de medir glicemia e demais insumos para tratamento de diabetes à população diabética. Como é feito o cálculo para solicitar a quantidade de insumos a serem distribuídos aos cidadãos? Há algum pré-cadastro disponível para a população realizar? Caso positivo, como o cidadão deve proceder? Qual ente federativo é responsável por fornecer os medicamentos e materiais a serem distribuídos aos munícipes diabéticos? Como é feita a distribuição de insumos à população? Há uma ordem de prioridade? Há um setor específico na Prefeitura para controle de distribuição? Por qual motivo os insumos são encaminhados primeiramente à cidade de Barbacena para depois serem dirigidos à nossa cidade? Vereador Renato Pelé. Requerimento número 10/2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador infracinado, requer que Vossa Excelência encaminhe expediente ao prefeito municipal solicitando do mesmo informações sobre a abertura do passe, previsão de início e motivo pelo qual o mesmo ainda não foi inaugurado. Vereador André Menezes. Encerrado o expediente, senhor presidente. Encerrado o expediente, passaremos a palavra franca. Estão inscritos os vereadores Vado Silva, Angelino, Erivelto, Sandro, Eustáquio. Cada vereador tem um prazo de 5 minutos. Com a palavra, vereador Vado Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Damires, funcionários da casa, amigos da imprensa, público presente. Senhor presidente, queria que o senhor e todos os nossos amigos vereadores congratulasse a ingratidão que eu estou sentindo, não só como a população de Lafayette, pelo descaso. Descaso esse que as pessoas mais debilitadas da cidade, hoje elas se encontram sem condições de chegar até ao nosso pronto-socorro. Motivo esse, que você vê que não há, apesar do transporte urbano uma porcaria, não há uma linha de ônibus, a não ser Cachoeira, Santa Matilde, que dá acesso ao pronto-socorro. As pessoas que vêm do bairro São João, do Grande São João, Moinhos, Santa Matilde, Sion, elas debilitadas, elas têm que descer até a Rua Santana, caminhar até o pronto-socorro. As pessoas que vêm do Santuário, Vila Resende, Manuel de Paula, Bela Vinha, elas têm que descerem ali perto do IPA, na Cevisa Viana. As pessoas da parte de baixo, elas têm que chegarem até a Nossa Senhora da Conceição, que é o ponto final do ônibus. Sugestão essa de quê? Problemas vêm se arrastando há muito tempo. Não é essa gestão, são gestões anteriores, que a gente sabe desses problemas do pronto-socorro. A estrutura, você tem um problema numa calha, que são coisas simples de resolver, mas que se vem arrastando há mais de 12 anos.
É uma calha que toda vez que dá problema, solta aquele forro, aquele problema total. Eu já estive trabalhando, né, como repórter, 1h da manhã, um secretário da saúde na gestão do doutor Ivar, para ajudar na recuperação lá do pronto-socorro. E hoje nós temos um fórum. Fórum esse que goza de todos os privilégios que você vê o antigo fórum, você vê a estrutura que tem o fórum. Por quê? Será que era por... Você não vê problema nenhum. Nós temos um acesso lateral, que era privativo para os juízes, e ele pode, que suporta ali as ambulâncias laterais. Você vai sair no auditório, vai ter uma baita da enfermaria. Você tem ali quantas salas que podem ser atendidas pelo pronto-socorro. Então eu levo isto para dizer a vocês, porque eu já estive conversando com o prefeito, ele me disse que o investimento é alto e que poderia mudar o itinerário dos ônibus. Agora imagina como você vai mudar o itinerário dos ônibus. Não tem condições alguma de você mudar o itinerário do ônibus, a não ser que você retire a Praça Nossa Senhora do Carmo ali para que possa aumentar o itinerário do ônibus. Então a sugestão é essa, é que nós trabalhamos em prol disso para que a gente faça essa permuta, já que o nosso fórum, o antigo fórum, é do município, e pode sim dar essa estrutura que aqueles debilitados, aqueles mais necessitados, porque as pessoas quando vão ao pronto-socorro, elas realmente não têm condições de caminhar, elas precisam de atendimento. E são as pessoas mais carentes, porque a maioria das pessoas tem seu plano de saúde, tem seu veículo. E os mais necessitados, infelizmente, estão sendo prejudicados. Então é hora de unirmos força dessa casa, para que a gente possa, diante do prefeito municipal, mostrar para ele a necessidade dessa mudança. Os itinerários dos ônibus não iriam mudar. Iria se mudar um itinerário, aqueles que vêm lá da Chapada, que ele poderia descer pé do EPA, no posto ali, ele saía pertinho ali do novo pronto-socorro, que é a nossa proposta, e que a gente abraça essa ideia, porque eu fico indignado de ver as pessoas dessa forma, debilitada, às vezes arrastada, pedindo ajuda para chegar até o pronto-socorro. E é inadmissível, eu por conhecer diversas cidades, eu acho que é uma das cidades que a gente não vê um transporte coletivo passar em frente ao pronto-socorro. Porque quando se faz um pronto-socorro, é baseado principalmente no acesso ao transporte público. Porque quem vai são os mais necessitados. Então eu pediria aos meus amigos para que eles abraçassem essa ideia e que a gente levasse ao conhecimento do senhor prefeito Mário Marcos essa necessidade. Parabenizar também o Erivelto pelo apoio do deputado, no qual trouxe, nesse momento difícil, mais R$100 mil. É bem-vindo, no momento difícil que a gente sabe. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Vado. Com a palavra, vereador Pastor Angelino. Senhor presidente, magra mesa, excelentíssimos senhores vereadores, público presente, e hoje também quero cumprimentar o Eduardo. Eduardo, uma pessoa muito carismática, gente finíssima,
E aquele contato ali, gostei do seu contato comigo. Obrigado, tá? E com certeza estarei indo ali no CAIC, com certeza, para poder a gente conversar e se conhecer um pouco mais. Bom? Meus nobres amigos, nessa primeira semana que nós estamos iniciando, mediante ao que eu venho constatando na cidade aqui de Conselheiro Lafaiete, são inúmeros problemas que isso é de conhecimento de todos vocês. Falar de problemas, na realidade, não é falta de assunto aqui. Pelo contrário, problemas aqui é o que mais tem. Mas eu entendo que nós precisamos entender que nós aqui fomos eleitos para que possa, pelo menos, sanar um pouco dos problemas que tem aqui na cidade. E eu vejo que, se nós que somos voz do povo, pessoas que estão aqui para defender o povo, não sair a favor do povo, eu acredito que a nossa vinda aqui está sendo realmente não muito positiva, não tendo um resultado positivo. E o que eu venho percebendo dentro da cidade, andando pelas ruas, constatando várias irregularidades, é que realmente a cidade está numa situação muito triste, e não falando de uma forma negativa ao prefeito da cidade, mas podendo assim usar esta tribuna para poder ele olhar com bastante atenção aos bairros da cidade, onde existem vários locais na nossa cidade que está em uma situação bastante constrangedora. E isso não se faz pelo fato das chuvas. Tem situações que nós estamos constatando aí, que já são situações de tempos e mais tempos. Então nós precisamos observar que é de responsabilidade do Executivo de manter a cidade bem organizada. Eu preciso entender também a questão da situação da Avenida Geraldo Plaza. Eu gostaria muito bem de poder aqui ter alguma coisa esclarecida em relação a isso. Tudo bem, algumas pessoas dizem, mas está no período chuvoso. Ok, boa. Porém, eu quero destacar algo aqui que é interessante. Está no período chuvoso, mas naquela rua, então, ela deveria estar, ao mínimo, interditada. Porque a situação que a rua está funcionando, aquela avenida ali já aconteceu acidentes, a situação ali está precaríssima, e com certeza precisamos de cobrar para que possa ou solucionar o problema ou interditar aquela avenida, porque do jeito que está, qualquer um de vocês, eu convido a ir lá e ver se aquela avenida tem condições de veículos estar movimentando ali naquela avenida. Não tem jeito. Constatei várias situações no bairro Copacabana, também Amaro Ribeiro, Jardim Europa, Paulo VI, situações difíceis mesmo, uma situação triste. Também fiz requerimento de iluminação pública no bairro Satélite, algumas melhorias que ali precisam, também aqui no bairro São João, sobre quebra-molas, e espero, com certeza, de pelo menos alguns pedidos serem acatados e ser pelo menos começando a resolver algumas situações, tá bom? Também quero parabenizar Sua Excelência Erivelto, tá bom? Deus te abençoe. E é dessa forma, nós aqui não estamos para guerrear entre nós, pelo contrário, nós estamos aqui para trabalhar unidos, juntos, tá? Com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, buscando o melhor para a nossa cidade. Parabéns a todos vocês que têm esse mesmo pensamento. Forte abraço e que Deus nos abençoe. Com a palavra, muito obrigado, pastor Angelino, com a palavra, vereador Erivelto.
Cumprimento excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima vice-presidente, os excelentíssimos vereadores e servidores da casa. Cumprimento também ao diretor do CAIC, Eduardo, um grande amigo, e a todos que acompanham pelo canal no YouTube e todos os demais presentes. Primeiramente, boa noite. Nesta palavra franca, venho agradecer ao deputado federal Fred Costa, que através do meu pedido disponibilizou a verba de R$100 mil para o combate ao Covid-19. Não tenho dúvida que o deputado vem sendo e será um grande aliado para trazer melhorias para a cidade. Os números de infectados não param de crescer. Precisamos nos unir e conscientizar para lutar contra este vírus maligno. Estamos empenhados também na luta dos menos favorecidos, como os moradores do bairro Jardim Europa, que ficou mais de 10 dias sem água. É isso mesmo, mais de 10 dias sem água, dentro de casa. Comparecemos à Copasa, sendo informado a respeito da situação que se normalizou, graças a Deus. A água é o bem maior do nosso planeta, sendo inadmissível a falta de seu fornecimento para a população. Por fim, quanto às pessoas que dependem da moto para garantir o seu sustento, no dia 13, faço um convite no batalhão da Polícia Militar de Conselheiro Lafayette, será realizado o cadastramento dos motofrentistas. Estamos providenciando uma associação para aqueles motociclistas de bem que fazem da moto seu instrumento de trabalho e não um veículo para baderna. Não iremos medir esforços para que a cidade receba cada vez mais melhorias. A luta está apenas começando. Uma boa noite a todos, muito obrigado e vamos para cima. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Sandro José. Boa noite, senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, funcionários dessa casa, público presente, sejam bem-vindos. Aqueles que nos assistem, sejam bons ouvintes. Na minha primeira campanha eleitoral, e a gente saindo aí para pedir voto, eu encontrei uma pessoa que me mostrou um punhado de situações anormais em Conselheiro Lafayette. E eu prestei muita atenção nas palavras dessa pessoa, que também era candidata. Mas não rebati, não discuti nem nada, porque eu acho que não era o momento. Mas dias depois, talvez uns 15 ou 20 dias depois, eu encontrei com essa pessoa no meio de um grupo de amigos incomuns. E essa pessoa veio para mim e me disse o seguinte: qual que é a sua proposta para Lafayette? Eu falei: trabalhar. Trabalhar. Não, porque as ruas estão cheias de buracos. A Praça do Trabalhador, perto da Igreja Nossa Senhora da Luz, está com um buracão. A aviação lafaiense está cobrando um absurdo da passagem de ônibus. E eu não queria discutir. Porque os problemas, as situações de Lafayette, todo mundo já conhece. E o triste é que a gente está precisando de soluções. E aí eu virei para esse indivíduo, ele insistindo, e falei: então tá bom, vou discutir contigo. Qual que é a solução para resolver o problema dos buracos de Lafayette? Eu falei: não. Se eu chamar aquele cara lá do outro lado da rua e trazer, ele vai saber que tem um buraco.
Assim como fiscais do povo, a gente precisa ter uma noção daquilo que precisa ser feito e uma noção da gente indicar como possa ser feito. Porque, vou te dizer uma coisa, bater, não estou defendendo o prefeito não, porque eu cobro. É preciso que a população una aos vereadores e tragam sugestões. Porque quem sabe, Vado, a questão do que você falou aqui, que é uma verdade, das rotas de ônibus, são as pessoas que utilizam o ônibus. Eu estou falando isso porque eu vou remeter lá aquilo que eu falei. Eu perguntei para esse indivíduo quanto é que custava, à época, era 2012, quanto é que custava uma passagem de ônibus. E aí ele engasgou, falei, como é que você sabe se a passagem está cara, ou se está alta, ou se está baixa, se você não anda de ônibus? Eu preciso saber, é do cara que entra, paga a passagem, se o transporte está sendo suficiente para ele, e que a gente sabe que não está sendo. A gente sabe que não está sendo. Então é preciso que a gente chame e conclame a população para entrar em contato com o gabinete da gente, para dar sugestões. Né? Se o cara vier e falar assim, vou pegar um exemplo aqui da indicação da Damires, lá do Taimaras. Está com problema de água de chuva que está correndo esgoto dentro da manilha. Muito provavelmente, alguém está jogando esgoto dentro da água de chuva, e que é proibido por lei. Mas é preciso que o vizinho que saiba que o outro vizinho está jogando esgoto lá dentro, participe da comunidade. Tem um lote que está do lado da casa do fulano de tal, que está com mato alto, não tem passeio, não tem nada, só tem bicho. Aí você fala com o cara, falou, eu preciso saber do nome, do telefone, do endereço. Eu não posso falar não, porque o cara é meu amigo. Então é preciso que a população entenda que corrigir as coisas que precisam ser corrigidas não é ir contra as pessoas, é ir a favor da comunidade. Então o meu pedido aqui, e isso foi feito nas legislaturas anteriores, nos procurem com os problemas e, se possível, trago alguma sugestão para que a gente possa melhorar. É o que eu falo e a gente sempre fala nessa casa, não é um vereador ou uma vereadora, somos 13 para discutirmos e resolvermos da melhor maneira que a gente acha que é possível. Às vezes nós vamos resolver de uma maneira e vai chegar um cidadão e falar para a gente assim, mas só precisava ter colocado um poste na esquina com o nome da rua que resolvia. E vai resolver. Então, que nós divulguemos e clamemos a população para participar, sugerindo de como a coisa deve ser feita. Muito obrigado. Senhor presidente, meu nome foi citado. Meu nome foi Vereador citado. Vado, primeiro a gente termina a palavra franca, Tá. depois eu passo a Vossa Excelência, tá? Está falado. Com a palavra, o vereador professor Eustáquio. Muito obrigado, vereador Sandro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores e à vereadora, aos funcionários da casa, ao público presente, nosso diretor, do CAIC, o Eduardo. Uma preocupação com essa questão da pandemia, e acho que o mais importante nisso tudo aí também é a questão da educação. A gente vê que está chegando o verão, olha o problema da dengue aí. E o sintoma da dengue é bem parecido com o da Covid. Eu insisto nessa frase.
Acho que um caminho é a saída para o nosso país é só através do viés da educação. E o que o nosso amigo aí, o vereador Vado, disse, a questão da sugestão, da facilitação. O nosso amigo aqui, o Sandro, acabou de dizer a questão do esgoto, que também está, que a Damires também, acho que comentou, foi uma questão. Então, a gente vê que essa questão da educação, ela é a base, ela é tudo. Então, essa conscientização, acho que ela seria muito importante. Então, é mais um alerta que eu estou preocupado com essa questão. Que vai vir a dengue, muita água, chovendo, essa água parada. Sabemos que Minas Gerais, estado inteiro, eles estão com 21 milhões, a nossa população. O governo fez aí o pedido de 50 milhões de seringas, né? Que é já preparando para essa questão da Covid. Me parece que já foi recebido 19 milhões, acho que já está em Minas aí. Então, acho que as autoridades estão preocupadas com essa questão. E a gente tem certeza também que essa vacina vai dar certo. Não é? Vai dar certo, a gente vamos conseguir sair dessa. O Instituto Butantan está indicando aí que ela é 78% de eficácia. Então, acho que a gente vai conseguir sair. Principalmente se nós usarmos e tivermos educação. Né? Vamos usar máscara, a gente vê às vezes a população sem máscara, a gente vê as aglomerações nas festas, em sítios. Eu acho que o problema maior também não está dentro de Lafayette. Acho que são as cidades. Se for ver questão de internações, acho que não tem tantas pessoas de lafaietense com a Covid. Eu acho que sim, mas as cidades vizinhas. Então, acho que essa questão da educação, ela tem que ser geral, né? No mundo inteiro. Na nossa cidade, nas cidades vizinhas também. É isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Com a palavra, vereadora Damires. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores aqui presentes, público presente, venho hoje, né, a essa tribuna mencionar e queria até falar sobre uma palavra agora que o professor Eustáquio mencionou, sobre a eficácia da vacina Butantan. Antes, realmente, ela não estava com uma eficácia de fato para ser implementada, né? Mas traga um resultado muito positivo que saiu hoje, que ela está com 100% de eficácia, e foi até um dos meus pedidos para que o nosso município, né, se manifestasse diante do Instituto Butantan, porque ele deu essa abertura para os municípios se manifestarem, tanto que outros municípios vizinhos nossos também já fizeram esse requerimento, né, oficiou ao Instituto em si, e falo, né, da importância de nós, representantes em si, incentivar as pessoas a vacinarem, principalmente nesse contexto da Covid, que é extremamente drástico, né? Todos os dias morrem pessoas, temos outras doenças, como foi citado também a dengue, etc., mas uma coisa não anula a outra. Menciono também uma necessidade que eu até trouxe como indicação hoje, em relação ao município ceder uma psicóloga para a Delegacia Especializada da Mulher. Eu sou advogada, especialista em direitos da mulher e atuo diretamente com vítimas de violência doméstica. E, às vezes, a gente não tem noção do índice tão alto aqui no nosso município de violência doméstica.
São cerca, às vezes, de 35 ocorrências por dia, e isso é um índice extremamente alto. Fora, né, outras questões, como também abusos sexuais infantis, que no nosso município em si também tem muito. Então, com o nosso município cedendo uma psicóloga para a delegacia especializada, a gente faria com que esse atendimento fosse muito mais rápido, porque é necessário encaminhar para o CREAS e tudo. Então, a oitiva ali naquele contexto é muito importante para que a gente consiga, né, ter um atendimento mais rápido a essas mulheres vítimas de violência e também as crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual infantil. Reforço também o que o vereador Erivelton mencionou aqui sobre a luta dos motofretistas, né? Isso é uma luta de todos, e até o que o vereador Sandro mencionou sobre a nossa unicidade enquanto vereadores. Isso é muito importante, todos nós nos parabenizando aqui, igual foi parabenizado o vereador Erivelton por conseguir esse recurso através do deputado Fred Costa. Isso a gente parabeniza e clama mesmo, porque é muito necessário, é para toda a nossa cidade, então a gente tem que reconhecer esse trabalho. Menciono também o drástico problema que nós temos no nosso município em relação às chuvas. As pessoas hoje, né, ficam desesperadas porque a chuva está aí, as casas estão sendo inundadas e tudo mais, e é difícil fazer com que algo seja tomado agora, principalmente no período de chuva. Não tem como fazer uma obra num período de chuva, e não tem como a gente transformar uma cidade inteira do dia para a noite. Então, assim, eu até falo com a população sobre a consciência política, porque, às vezes, eles acham simples demais, né? Um estralo de dedo, os novos vereadores, os vereadores reeleitos, vão conseguir transformar a cidade. Não é assim. Muito pelo contrário, há todo um sistema para que seja feito dessa forma. E o que o vereador Sandro mencionou sobre a educação, que o vereador Eustáquio também, da população se ajudar. Não é o vereador que vai lá e vai fazer com que a coisa aconteça. Poxa, se está ali aquele montoeiro de lixo ou esgoto passando por um lugar que não é para ser passado, é educação, gente. A população precisa saber que ela também precisa ajudar a cidade. Se tem, claro, né, tem casos específicos que o município é preciso ele intervir, mas está crescendo um matinho na porta da sua casa, se você não pode tirar, poxa, que mundo nós vamos viver desse jeito? Como que a gente vai construir uma cidade melhor se todos nós não tomarmos essa responsabilidade para a gente? Então, eu venho nessa tribuna hoje para mencionar, né, sobre todos nós, para termos essa consciência sobre a vacina, para passarmos para os nossos eleitores, para todos os nossos cidadãos, a importância de se vacinar, porque agora ela está com 100% de eficácia, e hoje foi uma grande notícia. Também pedir ao nosso prefeito, né, ao executivo, para olhar e atender essa solicitação em relação à psicóloga na Delegacia Especializada da Mulher, e todos nós, vereadores, é muito importante para que nós consigamos aí caminhar juntos e permanecer nesse trabalho que estamos iniciando hoje. Muito obrigada e uma boa noite. Muito obrigado, vereadora. Só aproveitar a oportunidade também que a gente agradeceu o Erivelton, vamos agradecer também o vereador André Menezes, conseguiu com o deputado estadual Leandro Genaro 90 mil para a compra de uma ambulância. Leve o agradecimento desta casa, dos vereadores, do povo de Lafayette ao deputado. Passo a palavra a Vossa Excelência, vereador Vado, foi citado na palavra franca. De acordo com o nosso excelentíssimo senhor vereador Sandro, concordo plenamente, né? Foi uma das falas minhas na tribuna que temos que resolver o problema e não trazer problemas. Problemas esses que a gente sabe quais são. Mas não adianta, se você não concluir aquele problema, você vai arrumar outro problema fazendo obras que você não vai concluir. Pastor Angelino disse sobre, né, a Geraldo Plaza, deixaram a população ilhada, né? Então, concordo com você, não é crítica, é sim, uma falta de planejamento. Planejamento esse de que nós temos diversos pedidos: calça minha rua,
coloca um quebra-mola lá em frente à minha casa, amanhã aquele mesmo que te pediu para colocar o quebra-mola, ele vai falar, tira porque está trincando. A realidade é essa. Aquele que pede para asfaltar a rua, ele vai receber o asfalto. Mas ele não sabe que a rede pluvial não comporta. Porque quando calçada, ela absorve a água. E ela impermeabilizada, com asfalto, ela vai correr mais, vai causar problema. Então, são coisas que a gente não deve prometer. A gente tem que explicar à população de que forma. Então, o senhor está de parabéns nas suas palavras, é isso mesmo. Foi isso que eu usei. Né? Não adianta você fazer as coisas pela metade. Não são críticas construtivas para o bem-estar do município. E também, a vereadora Damires falou a respeito da vacina, muito importante, mas a gente nota uma desigualdade de que hoje os municípios em torno de Lafayette, os que têm um poder aquisitivo maior, já estão comprando as vacinas. Exemplo, Carandaí. E nós temos um consórcio aqui que se chama CISAP. Por que nessa hora não se una, faça essa compra conjunta? Porque amanhã Itaverava, que tem um poder aquisitivo menor, vai ficar prejudicada, que Luzito vai ficar prejudicada. Essa Lafayette também vai prejudicada pelo poder aquisitivo que tem. Muito obrigado. Mas o hospital eles vêm usar aqui, né, vereador? Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra, foi citado, 1 minuto, Obrigado. regimentalmente. Eu vou falar sobre a vacina, só para dar um esclarecimento. Hoje eu estive com o prefeito, e eu, em parte, eu concordo com ele. O governo federal tem sido omisso. Vacinação em massa é responsabilidade do governo federal, porque senão os municípios ricos compram e os pequenos vão ficar sem. É o caso de Lafayette. E vem o segundo caso. Com o poder de compra das clínicas particulares, quem tem dinheiro não vai depender do governo federal. E quem não tem dinheiro vai continuar a estar sujeito à doença. Né? Então, é preciso que a gente estude isso muito. Não está nas nossas mãos, mas é preciso que a gente esclareça isso para a população. É uma situação muito séria a ser seguida. Eu queria só fazer um comentário aqui, que eu queria ter feito na tribuna, mas meu nome foi citado dentro da contextualidade. Nós temos pacientes internados em Belo Horizonte, em Muriaé, em São João del Rei, em Barbacena, em Juiz de Fora, e é assim que funciona o sistema interligado. A gente não pode reclamar, infelizmente, a gente não pode reclamar que os hospitais de Lafayette estão cheios por pessoas de outra cidade, não. O sistema interligado é assim. As pessoas são cadastradas no SUS Fácil e elas são transferidas para onde que tem vaga. Porque o sistema entende que a pessoa que mora em Congonhas, ela tem o mesmo direito à vida do que mora em Lafayette. Imagine se Belo Horizonte fechasse as portas para os tratamentos oncológicos de Lafayette. 8.000 pessoas. Então, essa desculpa que o hospital de campanha está cheio com gente de Carandaí, de Barbacena, não. O hospital de campanha está com pessoas que necessitam, tá? Eu não estou aqui fazendo nada contra o vereador, não. Eu estou falando é porque na rua estão disseminando isso para não enxergarem a doença. Sempre, para quem quer, existe essa desculpa, e isso não é desculpa. Não é para contrariar nem combater quem falou lá, nem sei quem falou, me desculpa. Mas é para mostrar que nós também dependemos de outras cidades para manter os nossos cidadãos vivos. Muito obrigado. Passaremos à ordem do dia. Ordem do dia para a sessão de quinta-feira, no dia 7 de janeiro. Requerimento 01/2020. Requer que seja encaminhado expediente ao Executivo Municipal solicitando que fiscalize o cumprimento do contrato de prestação de serviço de transporte público pela empresa Viação Presidente, especial em relação à oferta de serviços por parte da empresa, considerando que têm sido recorrentes as reclamações quanto à não circulação dos ônibus em diversos bairros e o não cumprimento do horário de chegada nos pontos. Vereador Pedro Américo, primeira e única discussão. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 01/2021. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedrinho. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Damires e o público
público presente, os assessores, a imprensa, muito obrigado pela presença. Esse requerimento é de conhecimento de todos, eu tenho certeza, que o pessoal fica ligando para a gente de noite, de manhã, para mim, no caso, né? E falando que está no ponto do ônibus, tem que trabalhar, e o ônibus não passa, que eles vão perder o dia de serviço. Às vezes, à noite, a pessoa está no ponto do ônibus, chovendo. Isso aconteceu esse fim de semana, uma conhecida minha, porque mora na Santa Maria, ela estava no ponto de ônibus lá na Praça Sebastião, já era noite. Aí, ela ficou lá até tarde da noite, o último ônibus, ela não passou, entendeu? Está acontecendo isso. O pessoal está ficando nos pontos, esperando o ônibus, e não está passando. Que o executivo cobre da empresa o que está no contrato, que ela tem que cumprir os horários, né? E você está vendo que essa empresa aí não... Você já vê que não tem jeito mesmo. O prefeito tem que ter um jeito de arrumar licitação, chamar outra empresa. Infelizmente, a gente não deseja mal não, mas é a realidade. E se fizer isso, você vai estar fazendo favor para a própria empresa, que a empresa está custando manter para pagar os seus próprios funcionários. A nossa população está muito prejudicada com isso, e nós o primeiro cobrança é os vereadores. Ver se o prefeito tem uma previdência que o pessoal cobra, a gente não tem o que fazer. A pessoa liga para a gente tarde da noite falando que ficou lá e o ônibus não passou. O que a gente vai fazer? E realmente está acontecendo. Às vezes, gente que tem que vir às vezes tem que vir no ponto-socorro, o Govado falou, esse Govado falou, já cobrei um monte de vezes. Todos os ônibus tinham que circular próximo do ponto-socorro, né? Infelizmente, não circula. Aí só pedir na força de vocês aí, que aprove esse requerimento, que o executivo fiscalize essa empresa que não está cumprindo nada que tem que cumprir, e está ficando por isso mesmo. Quem está sendo penalizado é a população. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro. Senhor presidente, novamente, obrigado pela palavra, nobres vereadores. Dando uma continuidade daquilo que começou na tribuna e vai incorrer durante esses dois requerimentos, a respeito da aviação presidente, se for colocar num papel, a gente vai precisar de um caderno. Nós não temos horário para quem trabalha à noite. Chega às 11 horas, 11h15, o indivíduo que trabalha lá com um pizzaiolo ou numa negócio de sanduíche, não tem transporte. Eu tenho um amigo, o Paulinho Canarim, mora ali na Aristides de Alencar, ele falava comigo, falou, Sandro, eu estou perdendo bons funcionários por causa de horário de ônibus. Porque os caras não têm moto, não têm carro, depende de transporte público. Então, vai ser necessário que cada um de nós, juntamente com as comunidades que a gente trabalha, com as pessoas que a gente conhece, a gente começar a captar as sugestões, que vai ao encontro daquilo que eu disse ali em cima. As pessoas participarem dessa licitação. Esse edital de licitação, ele não pode ser feito só pelo executivo. Né? Vai ter audiência pública e tudo, mas tem que dar ouvido à comunidade. Esse é uma das situações. A outra situação talvez o ônibus tenha até circulado, vereador, mas tem aquela quebra de itinerário, que o cara, para ganhar tempo, em vez dele passar pela rua Cônego José Vieira, Cônego José Henrique, né? Aí ele sobe uma rua antes, sobe na Santa Maria. Cansei de ver isso lá no Barca Jossa. Ou ao invés dele fazer a viagem dele lá no bairro Satélite, ele chega no final do morro, em vez de virar para a direita, ele vira para a esquerda. Então nós vamos ter que pedir para colocar GPS nos ônibus e que seja disponibilizado um aplicativo para a gente acompanhar o ônibus no celular. Para a gente saber se o ônibus vai chegar ou não. Porque às vezes a gente fica igualzinho panguá no ponto de ônibus, esperando um ônibus que quebrou. E a gente também exigir no edital que o ônibus que quebrar, ele vai aparecer como vermelho lá. Então a comunidade toda vai saber que aquele ponto ali, ó, não tem ônibus, porque o ônibus está vermelho, não está circulando. Então são essas as situações que eu vou pedir para os nobres vereadores começar a trazer. Agora, uma coisa que a gente vai ter que pensar e pensar sério,
e alertando o prefeito. Terça-feira, o sindicato nos mandou um pedido de uma reunião. Na verdade, pediu audiência. Eu acho que a audiência, primeiro a gente tem que reunir para depois fazer a audiência. Senão vai ficar uma audiência sem fundamento. A prefeitura, ela é corresponsável pelo passivo trabalhista da presidente. Se a presidente falir, a prefeitura tem que pagar os empregados. Porque ela que abriu o processo de licitação para a concessão do serviço. O serviço é prestado para a comunidade através da prefeitura, que deu a liberdade de outra empresa explorar aquilo que era a responsabilidade dela. Então pode ser que a gente tenha nas costas esse ano aí um passivo fiscal e trabalhista em torno de 40 milhões de reais. Prestem atenção e verifiquem. O que a gente não vai poder fazer nesse momento é abandonar os trabalhadores da presidente em relação a esse tipo de situação que ocorre muito quando há falência de empresas. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Concedida a ordem. Peço a palavra, desculpa, senhor presidente. Com a palavra o vereador Fernando Bandeira. Senhores vereadores, senhor presidente, senhora vereadora, público presente, boa noite a todos. Quando se entra no assunto de viação presidente, o bicho pega, né, como se diz, né? Nós estamos aqui, tem o vereador João Paulo, Sandro, Pedrinho, está na legislatura passada, o Oswaldo, você, o João Paulo, desde 2013, não é isso? A gente vem debatendo aqui, e o Pedrinho, o gargalo do nosso transporte público aqui do nosso município. Não sei se vocês lembram, não estou lembrado aqui o ano, não sei se foi 2015, nós chamamos aqui o responsável pela aviação presidente, e aí mandaram um psicólogo aqui para essa casa. Eu chamei de psicólogo. Sentou aqui, onde que eu estou sentado aqui, nós ficamos ali, ouvindo ele ali, falou, embromou, não foi, Pedrinho? Falou, não falou nada. Passou a perna na gente aqui, falou que ia resolver os problemas, que ia melhorar o itinerário que está enforcando os horários, onde não tem mais ônibus no local que tem o pico mais elevado, e não resolveu nada. Isso foi essa reunião foi em 2014, 2015, se eu não estou lembrado. Eu vou até pedir a Neia para olhar ali para a gente. E vem arrastando até agora. Conversando com o vereador Pedro América aqui agora há pouco, ele falou que ouviu uma manchete no rádio, falando que a aviação presidente já começou a vender ônibus para pagar dívida. E aí, já foi apresentado para nós aqui também o balancete, não foi? Agora, esse ano que passou, não foi? E a gente vê que a situação não está muito favorável para a nossa aviação presidente, economicamente falando. E o contrato, se eu não me engano, acho que vence agora em março de 2021 agora. Espero eu que esse contrato, eu acho que a própria aviação presidente não vai conseguir manter, eu acho, posso estar muito enganado. Então, assim, o que nos preocupa, igual o Sandro falou agora, dos dividendos e tudo, mas que antes que isso aconteça, Sandro, é importante que chegue agora na renovação do contrato, que se possa convocar, igual eu fiquei sabendo que Congonhas, foi a aviação Turim, né, que assumiu o transporte coletivo lá, que se possa colocar uma aviação que tenha condições de colocar um transporte coletivo bom para os nossos munícipes. Você me permite uma parte? Vossa Excelência tem a parte. Eu quero ver nós abrirmos um edital de licitação e conseguirmos uma empresa que trabalhe em Lafayette também, aí já defendendo um pouco a presidente, a R$ 3,30. Porque colocar uma empresa boa, colocando a passagem a R$ 5,00 é fácil. Eu quero ver trabalhar a R$ 3,30, que é o perfil que tem o trabalhador lafaietense. É só para complementar o que o senhor falou aí. Não, Vossa Excelência está correto, até chegar nesse ponto, mas aí eu vou além. Se colocar um transporte coletivo de boa qualidade, que possa servir os nossos munícipes decentemente, eu te garanto que se aumentar um pouco a passagem, as pessoas vão pagar satisfeitas. Pelo menos vai ter o horário adequado,
né, vai ter um ônibus de boa qualidade, que não atrapalhe, igual eu já chamei aqui, já saiu até nas manchetes, chamei a aviação, por exemplo, de vários ônibus dela de carroça, parecia mais uma carroça mesmo. Não estou aqui tacando pedra, mas a gente tem que falar o que é verdade. E aí, Sandro, muitas pessoas, desde quando eu entrei nessa casa, cidadãos vêm me perguntando, Fernando, Lafayette não tem porte para colocar 2 empresas de ônibus? Não. É um caso a se estudar. Eu não posso falar que tem, porque eu não sou detentor do assunto. Mas que nós possamos também levantar esse assunto, abordar isso aí, e quem sabe colocar. Se eu não me engano, acho que Cabo Frio não é tão maior do que Lafayette, habitualmente falando. Lá, se eu não me engano, acho que tem 2 viações, 2 empresas de ônibus lá. Então, assim, poderia, né, que não tenha 2, vamos colocar que não tenha, mas se tiver possibilidade de ter, beleza. Se não tiver, colocar uma aviação que possa trazer um transporte coletivo de boa qualidade para as pessoas. Quantas vezes nós vimos aqui ônibus parados, estragados, pessoas tendo que descer, esperar, atrasado para o serviço, pessoas ligando para os patrões, falando, estou aqui parado aqui porque o ônibus estragou, o ônibus que soltou, igual há pouco tempo, soltou uma roda lá em tempo, chegou a bater numa casa. A gente fica preocupado com o quê? É vidas humanas, né? Então, assim, eu acho, o Sandro falou do preço, isso aí, Sandro, veio Deus da época, se eu não me engano, do prefeito José Milton, se eu não me engano, eu acho que eles entraram na época pedindo para não aumentar, pelo menos é um pouco que eu tenho da informação, e aí é o que eu falo, é gestão. Se a presidente hoje se encontra da situação que ela está, é gestão, a má gestão que teve dentro da empresa. Igual você falou, é 3,30 hoje a passagem, não vamos arrumar uma empresa de ônibus que vai manter esse preço. Óleo diesel aumentou, peça aumentou, salário aumenta, então os encargos tudo eleva, você tem que também repassar isso. Vereador Bandeira, dá licença. Vossa Excelência tem a parte. Bandeira, a maior preocupação minha é o seguinte, é achar uma empresa que vai ter coragem de pegar o transporte Lafayette. Porque, geralmente, você que é investidor, você não vai colocar seus ônibus, não vai investir, se você não tiver uma qualidade, principalmente nas vias. Isso vem se arrastando, a minha preocupação é essa, isso vem se arrastando há muito tempo. Eu, na época da São Miguel, depois da Faitense, erramos muito, por causa de um abrigo, o que diz lá aquele terminal que foi uma porcaria. Isso nos custou 10 anos de concessão a mais na Presidente, né? Erro do Zé Milton, a realidade é essa. Então, a minha preocupação maior é essa. Tive experiência na Lafaitense de que, quando se fazia uma proposta de uma nova linha de ônibus, o Milton, falecido Milton, que era gerente, entrava com a imprensa, entrava com o prefeito, entrava com os motoristas, ele ia ver o acesso, a acessibilidade. E quando ele via lá, buracos, não tinha condição, você vai hoje para São Vicente, você vai colocar um ônibus novo, você vai para São Gonçalo, você vai colocar um ônibus. Então, a minha maior preocupação é essa. Nós temos também que ter a nossa parte, porque a preocupação é ver quem é que tem a coragem de investir seu dinheiro, de colocar 10, 30 ônibus aqui, e você não ter as condições de botar para rodar. Muito obrigado. Colocação de Vossa Excelência é muito correta. Só mais um minuto, senhor presidente. Não marcou ali não, 5 minutos ali não. Ah, está marcado aí. Então, o que acontece, Vossa Excelência falando aí das vias, nós vereadores da legislatura passada, nós tivemos aqui a fiscalização, né? Andamos em vários itinerários aqui, eu fui sorteado para ir para São Vicente. Eu fui segurando o ônibus, trem balançando, você conversava assim, a voz saía até picada, de tanta costela que tinha na estrada, o ônibus, as janelas parecia que ia soltar tudo, então Vossa Excelência está correto. Mas aí, é que eu falo, a nova empresa, né, não sei, estou falando nova, mas a gente não sabe, não estou, se aviação presidente, eu torço para que continue, mas que tenha ônibus bons que possa dar um transporte público de qualidade para as pessoas. Mas se não tiver, que venha uma empresa que também sente, até mesmo com o executivo, e mostre para o executivo as vias. Eu mesmo fui um que já solicitei várias melhorias em determinadas vias para circular os ônibus. Então, a colocação de Vossa Excelência é muito boa e que a gente torça, que dias melhores virão, né, que os nossos cidadãos lafaietenses possam ter um transporte coletivo de alta qualidade e principalmente com respeito e dignidade ao nosso povo. Deus já, muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador Pastor Angelino. O Vado Silva fez uma colocação muito boa. Parabéns. Eu estava aqui querendo realmente ressaltar esse ponto muito importante. Não adianta nós cobrarmos uma empresa para a nossa cidade se as ruas estão em uma situação muito difícil. Eu, particularmente, se eu tivesse uma empresa, e eu acredito que os senhores também, uma empresa de ônibus, dificilmente colocaria em uma cidade que está com as ruas praticamente abandonadas. Isso, acredito que é a palavra que a gente pode definir, entendeu? Então, para que isso possa acontecer, nós precisamos também oferecer uma cidade melhor, para que as pessoas venham realmente querer, desejar vir participar aqui da licitação na nossa cidade. Muitas das vezes nós estamos aqui implorando para uma empresa de ônibus pegar a cidade. E muitas das vezes também nós temos que perceber se realmente as empresas têm o desejo de vir para cá. Porque é isso que acontece, porque muitas das vezes é mais prejuízo para ela do que lucro, entendeu? Então, eu realmente confesso que nós precisamos reforçar e melhorar a qualidade das ruas da nossa cidade, tá bom? Obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Damires. Eu endosso, né, a palavra de todos vocês, excelentíssimos vereadores, principalmente parabenizo o Pedrinho também por trazer essa discussão em pauta, porque, conforme o vereador Sandro falou, né, não passa à noite para as pessoas que trabalham, não passa quase que em horário nenhum, né? De manhã, eu recebo mensagem do pessoal falando: Damires, estou perdendo dia de trabalho porque não está passando ônibus aqui, e os que estão passando quebram no meio do caminho, tá, todos, assim, de uma situação extremamente precária, e é muito difícil. Como que a gente vai levar à população esse transporte de péssima qualidade? Não é nem ruim, para ser ruim tem que melhorar muito. Então, assim, de fato, né, toda essa mobilidade, principalmente da população, de vir aqui através da audiência pública, será extremamente necessária, porque a reclamação é geral. Não temos, assim, nem uma pessoa que fala positivamente da aviação Presidente. E concordo que a passagem vai aumentar, mas pelo menos as pessoas vão ter a oportunidade de trabalhar, porque como que a gente não dá nem a oportunidade da pessoa ir trabalhar, que mora lá na Santa Maria e vai trabalhar lá do outro lado da cidade? É impossível, gente, é impossível. Extremamente necessário essa situação que a gente reforça aqui. O vereador Fernando mencionou sobre talvez a possibilidade de 2 viações de ônibus aqui, né? Também não sei sobre essa possibilidade, e até uma eleitora comentou comigo sobre a possibilidade também de, por exemplo, não que seja uma aviação de ônibus, mas que, porque também não façamos vans coletivas. Talvez a gente implementar a van coletiva aqui vai trazer, por exemplo, vai gerar até emprego, né, para os donos das vans em si, e a gente vai conseguir fazer uma mobilidade mais rápida e acessível para todas as pessoas, talvez até com uma passagem mais acessível também. Então é isso. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, só concluir. Vossa Excelência tem mais 1 minuto. 1 minuto só. A palavra da vereadora Damires. Não sei se vocês não lembram, ouviu falar. Lafayette era uma cidade pequena, tinha 4 empresas de ônibus. Tinha 4 empresas. Não sei se está certo ou está errado isso. Hoje, Lafayette cresceu mais de 10 vezes mais e é só uma empresa. Obrigado. Continua a discussão. No momento que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 1/2021, segue para providências cabíveis. Requerimento número 02/2021 requer que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo seu prefeito,
para que seja incluído no edital de licitação para a futura contratação da empresa que irá explorar o transporte coletivo do município de Conselheiro Lafayette, previsão de meia passagem para estudante. Vereador João Paulo, primeira e única discussão e votação. Em primeira e única discussão e votação, o requerimento número 002/2021. Em discussão, com a palavra, o vereador João Paulo. Senhora presidente, senhores vereadores, funcionários, o público presente, boa noite. Senhora presidente, só vou voltar um pouquinho no requerimento anterior. O vereador Pedrinho também teria nosso apoio. Hoje, em Conselheiro Lafayette, os supermercados não ficam abertos mais até 22 horas, porque a aviação presidente não cobre mais. Então, os supermercados hoje fecham 20 horas. Para você ver a vergonha que é essa empresa, é uma vergonha. Aí a gente vê pandemia, nós estamos aí à beira de fechar o comércio de Lafayette, mas eu não vi distanciamento nem um dia dentro dos ônibus. Tem gente andando sem máscara no ônibus, gente em pé, tudo aglomerado dentro dos ônibus. O que eles prometeram de ter higienização em todos os pontos finais não acontece, é mentira. E o comércio vai ser penalizado mais uma vez. Então, essa empresa já passou da hora de sair e, graças a Deus, está chegando o dia dela sair. Graças a Deus. O Mário já sinalizou que vai ter uma licitação, porque há 10 anos atrás, que poderia ter feito a licitação, foi prorrogado o contrato dela. Então, ela não tem condições de prorrogar o contrato. Então, a gente já fica satisfeito que está chegando o fim dos tempos, né, dessa empresa aqui em Lafayette. Graças a Deus. Senhora presidente, tendo em vista a proximidade, que é em março agora, que deve abrir a licitação transporte coletivo, agora é a hora da gente cobrar que a gente quer que esteja no edital. E eu, nos 8 anos que eu estive nessa casa, sempre tentei uma maneira da meia passagem para estudante. Porque, para alguns pais de família, é desumano ter que pagar a passagem. Primeiro, eu já acho que tinha que ser, o zoneamento tinha que ser cumprido à risca. Parar com esse negócio de jeitinho. O cara tinha que estudar próximo à casa dele. E a gente... Não as pessoas quererem ir no Doriol, a gente fazer das outras escolas tão boas quanto o Doriol. Aí a gente não precisaria disso. Mas como a gente tem pessoas que moram lá no Paulo VI, estudando em escolas lá no Lopes Franco, no bairro Carijós. Então, uma meia passagem para o estudante. Agora é a hora de que a gente pode conseguir isso em Lafayette. É no edital, é na licitação, no edital, no contrato com a empresa que vai ser firmado, exigir a meia passagem. Aí, se o município tiver que arcar com uma parte, que vai ter, porque a empresa também não vai chegar aqui distribuindo dinheiro, vai arcar. Então, que seja, faça um levantamento de quantas pessoas estão inscritas no CAD único, que vão precisar dessa meia passagem para a gente implementar. Mas a gente não pode, na primeira dificuldade, falar, não tem como, não. Nós temos que ir juntos, essa casa, aqui nós estamos dando o primeiro passo, a gente espera o apoio do Executivo. Quem sabe a gente agora realmente consiga essa meia passagem para estudante e um transporte público de qualidade que a gente precisa. E eu falo que o transporte é ruim, senhora presidente, porque eu, no ano de 2019, durante o ano inteiro, eu dependi do transporte público de Conselheiro Lafayette. E eu vou te falar uma coisa, eu passei muita raiva na minha vida, mas não foi pouca não, mas foi muita raiva porque eu dependi do ônibus. Então, eu sei que realmente a população passa e a gente espera que isso melhore. Então, eu conto com o apoio dos senhores vereadores para que a gente possa apoiar esse requerimento para que seja o primeiro passo para a gente conseguir a meia passagem para os estudantes de nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador João Paulo. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Também quero falar dessa empresa que está prejudicando muito a cidade. Tem informações de dentro da empresa, o pessoal que trabalha na mecânica, que chega a faltar parafuso, chega a faltar vários equipamentos para a reforma dos ônibus que estão estragados. Então, tem informações também que chega a tirar a peça de outros ônibus que estão parados para
colocar para tentar arrumar o ônibus que está rodando. E além dessa empresa estar prejudicando a nossa cidade, também está sendo perigoso, como se diz, está sendo perigoso transitar no ônibus dessa empresa. Então, eu concordo aqui com todos os vereadores, que já passou da hora de dar um basta nisso. E temos problema tanto na mecânica, tanto no transporte, e também temos problema no pagamento dos funcionários da empresa. Então, já basta isso já. Obrigado. Obrigado, vereador Erivelton. Em discussão. Não havendo o que discutir, em votação, os vereadores que concordam com a proposição permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 002 de 2021. Segue para providências cabíveis. Requerimento 03/2021 requer que seja encaminhado expediente secretário de obra municipal, solicitando que informe se foram respondidos os questionamentos encaminhados pela Procuradoria, por meio do ofício 21/2019 da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafayette Procuradoria, datado de dia 24 de janeiro de 2019, cujo assunto foi informações sobre providências de cumprimento do dispositivo do plano diretor. Em caso de positivo, que seja encaminhada uma cópia para a Câmara Municipal. Ademais, requer que seja prestadas informações acerca do cumprimento por parte do município do que prescreve o artigo 69 do plano diretor quanto à elaboração do plano de macrodrenagem. Artigo 69. O Poder Público Municipal deverá elaborar um plano de macrodrenagem urbana obedecida às diretrizes. Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, o requerimento número 003/2021. Em discussão. Senhora presidente. Com a palavra o vereador Pedrinho. Esse requerimento feito, nós estamos fazendo aqui agora, eu tenho certeza que vai ser aprovado por todos, ele foi feito 24 de janeiro de 2019. Estou fazendo aniversário, né? 3 anos? 2 anos. Aí, na época, foi respondido que ia fazer um plano de macrodrenagem, que isso é cumprir o plano diretor da cidade, que é obrigação do município, né? E todo ano a gente cobra, e essa época acontece enchente de novo, né? Nos mesmos local, né? E tá piorando, né? Cada ano que passa está piorando. Cada uma rua que asfalta, igual o Vado falou, piora mais ainda. E todo ano é a mesma coisa, né? Lá perto do Monsenhor Horta, ali desce água do cemitério, Rua Brasil, Santo Antônio, ali eu já mexeu lá várias vezes, não resolveu. Inclusive, poucos dias, essa semana mesmo, a água da chuva jogou uma casa no chão lá. A água não tinha para onde ir, o muro que era mais fraco lá, rompeu, e jogou essa casa de uma pessoa simples, né? Jogou a casa dela no chão. E vai piorar mais ainda. Sabe o que está acontecendo? Eu fui lá hoje. Eles estão fazendo muro de arrimo em volta das casas deles, né? Aí, a água vai sair para onde? A água tem que ter um lugar para sair, né? Ali, descendo ali na Henrique de Abreu, sair do Monsenhor Horta, Henrique de Abreu, só tem uma mania. E costuma descer muito entulho, muita porcaria lá, entope a mania, fica pior. Mesmo ela desentupida, ela não está dando conta. Aquelas casas ali invadiu tudo, né? E tem que ser resolvido. Inclusive, o Vado me ajuda a cobrar, está ajudando. Um amigo nosso ali, o Ostaque também falou, que está por dentro. Senhor vereador, posso falar aqui? Permito. O Pedrinho, Oi. O problema é aquilo que a gente fala, principalmente de planejamento. Hoje se constrói, né, e simplesmente eles vão lá, eles aprovam lá o projeto, sem saber o problema futuro. O problema é esse, que começa a se arrastar ali na Luiz Gonzaga de Souza, Luiz Gonzaga Cesário. Onde é que foi feito um prédio ali, onde é que você tem uma manilha que ela tem 50 centímetros de diâmetro, para comportar essa água toda que causou esses problemas todos lá no Jardim América, aquela coisa toda. E nós temos um projeto para pedir que o 1%, ou que seja 5% da arrecadação do município, justamente para que a gente possa cuidar dessas nascentes, cuidar do bananeira, porque eles falam que tem essa lei, mas a gente não sabe se está sendo aplicado. Agora, resumindo o que você está falando, aquele problema ali não vai ter condições de desmanchar os prédios.
Qual que é a opção que seria, que a gente poderia, eu acho que tem pessoas que têm que estudar. Você tem o Ventura Luiz, abaixo no gigante ali, você abriria a vazão, porque ela não ia representar na Polívio ali, não ia represar, não ia dar esse reflexo todo ali. Mas, infelizmente, né, nós deparamos, e vai chegar nesse ponto, você tem toda a razão, justamente pelos projetos que são aprovados, sem ter o conhecimento, sem ter a consciência do crescimento e o que pode se transformar. Então, hoje eles estão fazendo, né, essas drenagens ou essas redes fluviais com a manilha de 50. E hoje nós temos aqui uma fábrica de manilha na prefeitura que possa fazer de 100, 150. E sobre drenagem é muito importante. Mas a gente vê que nós não temos manutenção de limpeza de bueiros da cidade. Isso deveria ser feito de 3 a 3 meses, essas limpezas. Às vezes a gente culpa, o morador tem culpa também, de não colocar o lixo na hora certa. Mas, infelizmente, nós temos que cobrar drenagem, sim, mas temos que cobrar também a manutenção desses bueiros. Eu acho que você deveria acrescentar também essa manutenção de bueiros, né, mensalmente ou trimestralmente, porque chega na época da chuva, todo mundo vai reclamar. Muito obrigado. Obrigado, Vado. A questão de... Você falou que é difícil, mas tem que ter uma solução. A água tem que ter onde passar, né? Aí você fica culpando... A culpa não é da natureza. A culpa é o pessoal que está invadindo o lugar da água passar. Lá no rio ali, Tietê, uma senhora reclamando que a água entrou na casa dela. Tem um amor de bambu, tem reclamou de bambu. Mas ela construiu dentro do rio. Ela construiu dentro do rio, está errada, né? Alguém na época errou também, que devia ter barrado a construção dela. E daqui para frente as coisas vão piorar mais ainda. Não, só concluído. Construiu lá e tem que ter fiscalização também. Eu vi na internet, o Vado falou questão de limpeza de bueiro, vocês podem pesquisar, ver, uma cidade, lá, sabe como é que funciona? Tem o bueiro, né? O povo joga lixo na rua mesmo, infelizmente. Aí, dentro do bueiro tem uma caixa parecendo um coador. Não sei se alguém viu, é um filtro, é isso mesmo. Aí, o funcionário da prefeitura vai lá, tira aquele filtro cheio de sujo e tira e joga lá no carrinho onde for para jogar fora, porque aí não vai entupir a rede fluvial. É um projeto que a gente podia sugerir o prefeito fazer na FAET, alguns já devem ter visto aí, nem tão difícil né? E aí eu conto com o apoio de vocês, porque todo ano a gente cobra, e agora daqui uns dias a chuva passar, o ano que vem vai invadir, enchente de novo. E, gente, é muito triste uma casa cheia de água suja, viu? Às vezes tem criança na casa, tem idoso, aquela água vem com tudo quanto é tipo de contaminação. Animal morto, muitas pessoas jogam esgoto dentro da rede fluvial, as pessoas jogam, e é muito sério isso, né? É coisa que tem que ser resolvida. Para falar a verdade com vocês, não pode olhar muito a questão eleitoral, não. O povo não dá valor a isso, não. Se falar que o caso Beato, o pessoal critica muito. Foi o prefeito que fez mais rede pluvial na FAET. E o pessoal fala que foi o pior prefeito. Rede pluvial ninguém vê, não, fica debaixo da terra. O povo só lembra agora que está entrando água na casa deles. Mas se arrumar, passar chuva, não vai entender, não vai lembrar que foi feito, não. Te dar um exemplo, poucos dias na FAET, final do ano, rua vereador Vitor Berg, doutor Vitor Berg, né? Doutor Vitor Berg, o prefeito asfaltou a rua lá, não fez rede pluvial, não entrava água na casa das pessoas, está entrando agora. O pessoal está ligado? Está entrando água na casa das pessoas lá. Não pode asfaltar a rua sem fazer rede pluvial. Que se fizer a rede pluvial, a pessoa não vê. Se fizer o asfalto, eles vê. Eles ficam fazendo política, não pode. Prefiro não ter asfalto do que ter uma rua asfaltada sem rede pluvial. Para não prejudicar, mas prejudica a pessoa que está lá mais embaixo. Aí eu tenho certeza que eu vou ter apoio de vocês. Se vocês quiserem acrescentar aqui mais alguma coisa para nos ajudar, igual vocês têm falado aí, eu agradeço muito. Muito obrigado. Agradeço, vereador Pedrinho. Em discussão. Essa palavra? Com a palavra, o vereador André. Senhora presidente, novos colegas vereadores, presente, boa noite. O artigo 69 do plano diretor é muito interessante. Acho que todo mundo devia dar uma lida. E ele foi aprovado, acho que em 2010. Ele colocava metas, né, para a cidade nessa questão de drenagem.
e a condução também dos nossos córregos. Você vê que no parágrafo 4º, ou no artigo 4º, ele diz que as ruas que tem na cidade, né, que não tem estrutura de rede pluvial, que não poderia ser feita por ano, no mínimo 5%. Todo ano tinha que fazer no mínimo 5% de estrutura de rede pluvial. E, pelo que a gente vê, não foi feito, né? E o que preocupa a gente, que tudo hoje que se faz, o loteamento, ou que seja essas construções que sejam até verticais, tem um impacto de vizinhança, né? E eu vou dar um exemplo aqui, o pessoal do Tietê, estou preocupado com eles. Está sendo feito lá um grande loteamento, a gente sabe, né, uma grande estrutura, e a rede pluvial vai jogar toda no Ventura Luiz. E esse ano a gente viu que deu uma enchente lá terrível. E eles fizeram uma limpeza e deixaram terra, né, nas margens do córrego, e aquela terra ali está impedindo a água ir mais ou menos ali ao leito do rio. O rio cresce, né? Não tem, ele vai, passa por trás do monte de terra e entra dentro da casa das pessoas. Você vê, uma limpeza que foi feita, não removeu a terra, e aquilo que era para trazer benefício, rebentou, foi a região. Então, hoje tem que se pensar muito em liberar loteamento em Lafayette, porque dependendo da situação, vai inundar muita coisa. Você vê que eles mexem em asfalto em rua que não tem rede pluvial, dá um problema para baixo em outra rua, ainda mais nesses lugares que tem um aclive muito grande. Ou rede pluvial em aclive, ela tem que ser muito bem feita, muito, boca de lobo muito maior, quebrar a força da água, fazer, quem sabe, calha, mas eles não pensam nisso. Vai, asfalta, deixa o pau quebrar para lá. E depois esse problema. Eu acho que mais ou menos em Lafayette, nesses dias aí, tem no mínimo, acho que uns 15 ou 16 pontos de alagamento. Todo dia você recebe um vídeo de pessoas mandando que está alagando a rua dela. Hoje eu visitei a rua na Alexandrina de Queiroz e a rua se tornou uma bacia. Desce muita água do Caíque, muita água da Alexandrina de Queiroz, está juntando ali perto da Penha Gás ali, ó, inundou um monte de casa. E se você for olhar, você não tem lógica isso aqui não dá. Não tem lógica. Uma galeria muito boa, mas o volume de água é muito grande, não comporta. Então tem que se pensar muito, fazer essas redes pluviais. E aí tem que mexer demais. Aumentar o tamanho de manilha, quebrar a força d'água. Talvez é muito lugar que tem que fazer a famosa piscina, né? Fazer os piscinões para acumular água para liberar para córregos, porque senão vai inundar para baixo. O pessoal do Tietê, infelizmente... Vereador André. O senhor quer uma parte? Quero. Conceda a parte. O vereador André, é aquilo que a gente fala, porque hoje os rios, principalmente esses córregozinhos que a gente tem aí, estão todos assoreados, tem que desassorear. Mas de que forma? Eles fazem uns desassoreamentos desordenados. Eles colocam na margem e quando vem a chuva, volta, retorna tudo. Tem que fazer esse desassoreamento, o que ele tem que fazer? Tem que tirar, colocar no caminhão e lavar. Mas eles não fazem isso. É onde é que a gente fala que a gente tem que trabalhar em cima disso, é principalmente do Ventura Luiz que você está falando ali. O que você vê lá daquela passarela que liga a Vila Resende com o Tietê ali, que tiraram aquela passarela, onde é que eles vão fazer a ponte lá? Você vê o problema que deu lá. É justamente por causa do assoreamento. Então, hoje, nós não temos, no meio ambiente, ele não preocupa. Você tem um córregozinho que sai do campo do Botafogo, você tem um córrego hoje que é esgoto a céu aberto, que sai aqui do São Dimas. Quantos córregos nós temos aqui? Que se eu pedir para fazer o levantamento, eu vou mostrar para vocês. Quantos córregos nós temos aqui que a gente não conhece? Você passa no rochedo, um mau cheiro tremendo, ninguém aguenta. E você sai nos moinhos, não vê. Nós temos lá no São José uma coisa que não existe mais na vida. Do lado da parte de baixo, todo mundo conhece a parte de cima do São José muito bem, mas vai lá no fundo, tem um esgoto a céu aberto lá que a Copasa não conseguiu resolver. Então, nós temos que cobrar do meio ambiente, para que cuide, porque o reflexo está aí. Por quê? Não cuida da vazão da água, não zela pelo espaço, não deixa assoreados. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Muito obrigado. Com certeza. E tem que preocupar muito, porque a gente vê, hoje tem 15 pontos de alagamento. Se continuar, o ano que vem é 30. O que vai ver, infelizmente, é um problema tão grande que não tem solução. Então, a gente tem que cobrar, sim, ver qual que é, talvez fazer um requerimento, ver
qual que é o plano já para aplicar isso, quais ruas que já está prevista para poder ser feita as redes pluviais para resolver esse problema, né, chamar o secretário de obra, ver já qual o planejamento que ele tem sobre isso, né, se a gente quer fazer alguma coisa para resolver, começa a cobrar. A gente escolher as ruas, né, que tem a maior carência dessa, temos o nosso impositivo, talvez nós podemos unificá-lo, né, porque é muito sério. Eu já venho fazendo, eu já fiz 2 anos, né, primeiro ano não conseguimos por causa do Covid, já indiquei para a rede pluvial, porque a coisa pior que tem, não sei se já aconteceu com vocês, você morar numa casa, que ela está perfeita, né, bem edificada, com seus móveis tudo direitinho, e vem uma chuva, ou destelha, né, e molha tudo, ou inunda. Quem já morou sabe o que é isso. Então, fica aqui, né, um requerimento muito bom do Pedrinho, o Pedrinho vem cobrando isso sempre, né, e a gente se inteirar disso, talvez a gente fazer uma comissão especial sobre isso aqui, senhor presidente, para a gente discutir esse assunto, e talvez assim, a gente, igual a gente está vendo aí, o Erivelto conseguiu 100 mil, veio uma ambulância aqui também, dos nossos, e a gente correr atrás de recursos. Temos aí o Carlos Viana, que é seu amigo, Vado, que eu sei, eu já pedi para ele emenda aqui para a Lafayette, quem sabe, a hora da gente unificar isso aqui, e a gente correr atrás, e estou mostrando o problema, também trazer a solução, que é o dinheiro, para resolver isso aí. Muito obrigado, senhor. Agradeço, vereador André. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Sandro. Boa noite a todos novamente. Há 6 ou 7 anos atrás, 2013 para 2014, a minha filha estudava num cursinho em Belo Horizonte. Aí um professor dela virou para ela e falou assim: teu pai é vereador em Lafayette, né? Aí ela falou: Falou: a prefeitura de lá perdeu 770 mil reais de um plano de planejamento de escoamento de água de chuva. Aí a minha filha chegou lá, eu pedi ela depois para verificar. O governo federal, através do Ministério das Cidades, tinha disponibilidade de 770 mil para o governo, à época, né, fazer um levantamento de escoamento da água de chuva no hipercentro e na parte baixa da cidade. Não era para envolver tudo. O dinheiro voltou para o Ministério das Cidades. Então, assim, é preciso que nós façamos a nossa parte aqui como vereadores, mas principalmente é preciso que a gente estude uma maneira, por exemplo, de modificar a lei de loteamento. Quem é que faz a vistoria de quando as manilhas estão sendo instaladas? Será que a manilha de 50 que está na boca do bueiro é a mesma manilha que está no meio da rua? Eu posso ter uma boca de 50 e uma manilha de 20 no meio, né? Quer dizer, eu estou maquiando. Aí eu vou para a questão do asfalto. Tem alguém que vai lá e faz a medição para ver se o asfalto está na espessura? Quem é que vai lá para ver se a compactação do terreno é a compactação que precisa para que quando chover o asfalto não ceda? Ninguém, gente. Não faz. Não faz. Pelo menos que eu saiba, não. Então, até que me prove ao contrário. Então, eu vou voltar a bater na tecla que a gente bate desde lá do princípio. Se não houver uma fiscalização maciça sobre todos os pontos de vista, seja ele do lixo, do cara que coloca o lixo antes do horário, e a chuva vem e leva para o bueiro, do indivíduo que coloca o material de construção e fica 1, 2, 3, 4 semanas da porta da casa dele, chove e vai tampar os bueiros, né? Daquele indivíduo que é responsável pela construção de uma água de chuva correta em relação a novos loteamentos, e que seja calculado sobre a calha de 70% do terreno, porque 70% do terreno pode ser coberto e esse 70% vai para a rua, não tem infiltração. É uma coisa muito complexa. Se os senhores vereadores, né, quiserem discutir, acho que fazer uma comissão agora, eu acho que ainda é um pouco prematuro, mas seria interessante se nós nos organizássemos para estudarmos e pedir ajuda a quem tem mais competência em relação a essa questão de rede pluvial. O senhor me concede uma parte? Concedo. A gente vê o doutor Glauco mesmo, teve acho que uma pasta dele, tinha muito dinheiro, e ele queria investir em rede pluvial.
fiquei sabendo disso. A gente não tem a fonte assim, documentada. Eu sei que surgiu um assunto que tinha um dinheiro para fazer, talvez, a drenagem da avenida, só que não apresentou nenhum projeto. Teve um cidadão aí que veio na cidade e fez assim, mapeou mais ou menos como diz, porque a maioria das águas vai desaguar tudo na avenida, né? A avenida vira uma bacia. Ele deu uma ideia de fazer bacias nas bocas de lobo, lá no fundo, como diz, ela é pequena em cima e embaixo, para diminuir a força da água, para conter, né? E não foi para frente. Eu acho que ideia tem muita, só não tem execução. Eu acho que falta, eu acho que a gente vê aí que tem as pastas aí que tem dinheiro, no caso do Ministério Público, né, que tem um STAC que assina, talvez é uma fonte que possa vir com um projeto bom, executar essas questões da rede pluvial também. Doutor Sandro, me dá a palavra. O senhor tem a palavra. Reforçando o que o senhor está falando a respeito de loteamentos, o que a gente nota, a falta de fiscalização, e que a gente tem que cobrar, concordo com o André, da gente fazer, sim, essa comissão, porque hoje você vê os loteamentos que são feitos na Lafaiete, mas o que leva ao loteamento? Qual a rua que leva ele até o loteamento? Qual o acesso que dá para ele até o loteamento? Então, que ele faça a mesma estrutura que ele tem dentro do loteamento, de saneamento básico, de bueiro, de rede de esgoto, ele tem naquela via que dá acesso para ele até esse loteamento, ele tem que manter essa via. Que essa via é a porta de entrada para ele. Então, que se seja aprovado dessa forma. Vai aprovar o loteamento, mas qual a via que você vai usar? Você vai usar a via dos Moinhos ali, a Francisco Lobo? Você vai ter que colocar ela nas mesmas condições que você vai colocar dentro do seu loteamento. Muito obrigado. Só para concluir, senhora presidente, me preocupa muito que quando a gente vê alguma situação de alagamento, e aí dentro dessa ideia de macrodrenagem, como nós vimos aqui perto do Monsenhor Horta, a gente vê constantemente na avenida, é que as nossas calhas têm que ser as primeiras a serem trabalhadas. E as nossas calhas são os nossos ribeirões, né? Eu não consigo construir uma casa começando da laje para a base. Eu tenho que começar da base para a laje. Então, eu preciso limpar. Então, assim, é só para a gente ter uma ideia da complexidade que é e a importância dessa macrodrenagem. E que a gente vai enrolando. É igualzinho eu falei aqui outro dia. A gente sabe que o pronto-socorro, se chover de novo, vai entrar água lá. Vai entrar. Tem 5, 6, 7, 8, 10, 12 anos que entra água lá. É preciso que faça uma coisa que seja, pelo menos, com um pouco mais de tempo para poder dar tempo para a gente fazer. E essa macrodrenagem talvez seja o ideal. E a gente tem que cobrar e cobrar sim. Muito obrigado. Agradeço, vereador Sandro. Em discussão. Não havendo o que discutir, em votação, os vereadores que concordam com a proposição permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 003/2021, segue para providências cabíveis. O vereador André fica nomeado à Comissão de Serviços Públicos. Antes da gente nomear a comissão especial, que a de Serviço Público inicia o trabalho e depois a gente vê se realmente precisa da comissão especial. Comissão de Serviço Público, consta em ata que está nomeada para atender o pedido verbal do vereador André Menezes. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura da ordem do dia da próxima sessão e, em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Para a sessão de terça-feira, dia 2 de janeiro. Requerimento 04/2021, requer que seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal, solicitando que informe se o município possui todos os insumos e estrutura para vacinação contra a Covid. Vereador Pedro Américo, requerimento 07/2021, requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, solicitando informações sobre a existência de parceria com a Sodilaf. Vereador Renato Pelé. Requerimento 08/2021, requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, solicitando que seja analisado um possível encaminhamento ao Instituto Butantan para aquisição de vacinas Coronavac. Vereadora Damires Rinarli. Requerimento 09/2021, requer que seja encaminhado expediente à Secretaria de Saúde, solicitando informações sobre fornecimento de insulinas
de aparelhos para medir glicose e demais insumos para tratamentos de diabetes e outros. Vereador Pelé. Requerimento número 10, 2021, requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal solicitando do mesmo que informe sobre a abertura do passe. Vereador André Menezes. Vereador Presidente João Paulo. Presente. Vereador André Menezes. Presente. Vereador Pastor Angelino. Presente. Vereadora Damires Rinarli. Presente. Vereador Erivelton Jaime. Presente. Vereador Pedro Eustáquio. Professor Eustáquio. Presente. Ixi. Deus. Vereador José Laporte. Vereador Vado Silva. Vereador Presente. Professor Oswaldo Barbosa. Vereador Pedro Américo. Presente. Vereador Renato Pelé. Vereador Presente. Sandro José. Presente. Vereador Washington Fernando Bandeira. Presente. Antes de encerrar, vou pedir aos senhores vereadores e a vereadora 5 minutos ali na sala de reunião. Só 5 minutos. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima terça-feira, 12 de janeiro, às 19h30. Boa noite.